comece a caça aos imigrantes. Isso mesmo, e foi anunciado publicamente. Caso você não saiba, o cenário imigratório, principalmente para os imigrantes que estão ilegais aqui em Portugal, não está nada favorável. Mas o que seria esses imigrantes que estão em situação ilegal? Porque muitos pensam que estar em situação ilegal em Portugal, basicamente é aquela pessoa que veio do norte da África, entrou num barco e atravessou a fronteira ali sem nenhum tipo de fiscalização e desceu na praia e saiu correndo. Esses imigrantes, sim, eles também são imigrantes ilegais. Mas no momento, por exemplo, que você entra como turista em Portugal, informando que vai apenas turistar e resolve permanecer no país, sabendo que atualmente as regras são completamente diferentes de regras de 3 anos atrás, onde hoje para viver já foi anunciado publicamente que precisa de visto, pois não tem nenhuma outra forma de se legalizar no país, pois a manifestação de interesse, que era a forma legal que tinha de se legalizar entrando como turista em Portugal, ela não existe mais. No momento que passa esses 90 dias de prazo que você tem de turismo, ou seja, 3 meses, e você não sai no país, sim, você já é considerado um imigrante legal. Isso porque as leis mudaram. Por exemplo, há uns 3, 4 anos atrás, se você entrasse como turista em Portugal, passasse o prazo de 90 dias e não tivesse dado entrada na sua manifestação de interesse, a nomenclatura utilizada era imigrante irregular. Até porque existiam meios, existiam artigos legais publicados de forma aberta, onde qualquer pessoa que entrava como turista tinha a possibilidade de se legalizar em Portugal. Só que hoje estamos vivendo um novo cenário, um novo governo, novas leis e não existe mais forma legal aberta e publicada de forma ampla para todos, onde você possa entrar como turista e se legalizar. Ou seja, se já foi anunciado que não existe possibilidade e você entrou como turista, mentiu para a imigração e permaneceu, mesmo sabendo que não há forma de se legalizar, de estar morando e trabalhando legal no país, você passa a ser um imigrante ilegal. E se você não sabe, imigrante ilegal tá quase numa situação de sendo caçado em Portugal. E agora, essa nova regra foi anunciada que dentro do Pacto Europeu, que entrou em vigor em junho de 2025, todos os países terão que ter a mesma regra e detenção referente à imigração. E uma das regras que está em pauta é que os imigrantes que estão em situação ilegal em Portugal poderão ter que utilizar pulseiras eletrônicas como alternativa de detenção. Sim, sabe aquelas pulseiras que normalmente nós vemos em detentos que estão em saidinhas ou cumprindo ali um prazo de saída de Natal e etc. e liberam esses presos que cometeram crimes para ter essas saidinhas com pulseiras eletrônicas para ter a sua localização sempre rastreada ali para os órgãos de segurança pública? Pois é, o imigrante ilegal vai ter que utilizar aquilo. E isso porque dados lá de 2024 mostraram que apenas 4% das ordens de expulsão de imigrantes ilegais ou de estrangeiros em Portugal, apenas 4% dessas ordens de expulsão é que são cumpridas. Então, como alternativa de conseguir aí ter mais controle e ter a lei cumprida por esses imigrantes que estão em situação ilegal, por Portugal não ter ainda o suporte de conseguir deter, julgar e expulsar de forma justa e rápida todos esses imigrantes, eles estão colocando em pauta uma alternativa que seria, assim que esse imigrante é atuado, que ele é identificado de forma ilegal, ele poderá ter colocado aí a pulseira eletrônica para identificação e controle da segurança pública no país. E aí vem a pergunta, como é que a gente vai saber que aquela pessoa com pulseira eletrônica é um bandido super perigoso que acabou de sair da prisão ou é apenas um imigrante legal que entrou como turista e não tem todos os documentos? Aparentemente, pelo que nos foi informado, não tem como saber. Sim, não tem diferença. Então, se você está em uma situação ilegal em Portugal, ou se você pensou em algum momento entrar como turista no país e aqui você dá um jeitinho de se legalizar, sinto muito te dizer, amigo, além de um grande discurso de xenofobia crescente no país, que está tendo contra a imigração ilegal, onde todos os problemas de Portugal são colocados em pauta referente ao imigrante ilegal, como, por exemplo,
exemplo, falam que a criminalidade em Portugal cresceu por conta da imigração ilegal, mas não colocam em pauta, por exemplo, que a PSP, que é o órgão público responsável pela segurança pública do país, está tendo o menor índice de candidatura da história. Só para você ter noção, esses aqui são os dados dos anos anteriores. No ano passado, de 2025, tivemos apenas 4.000 candidaturas, muito a menos do que o país precisa de funcionários ali nessa área para conseguir suprir de forma eficaz a segurança pública do país. Ou seja, colocam que a culpa é do imigrante, não que Portugal não tem policiamento suficiente e nem pessoas disponíveis para exercer tal função. Por quê? As condições de trabalho são ruins, as leis trabalhistas, os benefícios trabalhistas não são tão atrativos assim. E a mesma coisa se repete, por exemplo, na área de saúde. Falam que não tem médico, que as filas cada vez mais na emergência estão grandes porque os imigrantes ilegais estão aqui em Portugal tomando as vagas dos portugueses. Mas vamos lá, vamos dizer a verdade? Isso aqui eles não falam. Onde foram abertas candidaturas, concursos para médicos aqui em Portugal e 65% das vagas ficaram em abertas. Sim, 65% das vagas não tiveram candidatos dispostos a se inscrever para trabalhar como médico, como para trabalhar aqui na área de saúde. E quando a gente joga esse número, quando a gente analisa esse número para Lisboa, a porcentagem é ainda maior. 70% das vagas não foram preenchidas. E quando esses médicos foram entrevistados para ser mais exatas, 1.500 médicos da área pública que trabalham hoje no serviço público, e 65% desses profissionais da área de saúde informaram que tem a intenção de sair de Portugal por desvalorização da sua área. Ou seja, não basta só não ter novos profissionais se candidatando, mas sim os que estão hoje exercendo os cargos, 65%, mais da metade dos poucos médicos que ainda estão aí se sujeitando e que estão dispostos a trabalhar em Portugal, hoje simplesmente falaram que sim, que eles vão sair do país em no máximo 1 ou 2 anos para trabalhar em outros países da União Europeia onde o seu trabalho é mais valorizado. Mas com o discurso de preconceito, não é colocado que a segurança pública está ficando inferior porque não tem profissional para trabalhar, que a área de saúde está tendo menos atendimento e mais fila, de pacientes. Isso não é porque não tem profissional querendo se candidatar e os que estão hoje trabalhando estão querendo sair por desvalorização e insegurança da profissão. Não, estão falando que tudo isso aí é culpa do imigrante. Imigrante esse que, por exemplo, representa 40% da mão de obra trabalhadora na parte de agricultura e pesca. Imigrante esse onde 50% das vagas de tecnologia foram preenchidas por eles. E imigrantes, por exemplo, que cumprem vagas em lares de idosos. Mesmo com esses imigrantes trabalhando como cuidadores de idosos, acredite, a mensalidade dos lares de idosos aumentaram. Por quê? Não tem mão de obra, não tem pessoa disponível para trabalhar nesses empregos. E mesmo com todos esses dados, o discurso de que a culpa de tudo é do imigrante ainda continua crescente, mas do imigrante ilegal. Então, atualmente, o cenário para o imigrante que está ilegal em Portugal não é nem um pouco favorável. Não é nem um pouco favorável por conta do preconceito que tu pode passar, não é nem um pouco favorável porque tu não consegue trabalho, porque sem documento atualmente você não consegue nenhum tipo de trabalho. Sem falar que você não consegue abrir conta, as pessoas não vão querer te alugar casa porque se você não tem trabalho, você não tem como pagar a casa. E aí você tá de casa aqui assistindo esse vídeo e tá pensando, meu Deus, eu tava pensando em entrar como turista em Portugal em pleno 2026, porque aquele meu amiguinho X ou aquele influencer que produz conteúdo de supermercado, mas por acaso eu ouvi isso que ele falou porque era algo que eu achei que seria legal aos meus ouvidos, mas que agora eu tô vendo nesse vídeo que não é verdade, falou que era pra eu entrar como turista. E agora eu tô vendo nesse vídeo que turista, além de sofrer xenofobia, que é o mínimo, que a discriminação, acredite, é o mínimo. Agora, eu não vou poder me legalizar no país, eu não tenho alternativas, não vou conseguir trabalhar no país e ainda posso não apenas ser deportado, que o deportado é o mínimo. Eu posso simplesmente ser abordado e ter que utilizar uma pulseira eletrônica como se eu fosse um criminoso. E eu vou ter que ser julgado 24 horas do meu dia em qualquer espaço que eu esteja. Pelo simples fato de que eu abandonei tudo no meu país para recomeçar em outro país, sendo que eu sou uma pessoa honesta, só que eu comecei da forma errada. E agora
agora o que eu faço? Portugal não é mais esperança? Portugal não é mais pra mim? Relaxa aí, meu amor. A alternativa é, porque você sabe que aqui a gente não foca no problema, a gente foca na solução. São as dezenas de vistos que você tem para morar em Portugal. Atualmente, se você é aposentado, tem visto de aposentado. Se você pretende vir trabalhar em Portugal, existe o visto D1, que é o visto de trabalho, onde você procura trabalho ainda estando no Brasil, consegue o trabalho, pega essa promessa de contrato de trabalho e aplica o visto D1. Só para você ter noção, também tem um visto do Via Verde, que é um visto que sai em 20 dias aqui em Portugal. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui falando e explicando sobre o Via Verde. E já foram emitidos milhares de vistos em apenas o último ano, tá? Em apenas um ano já foram emitidos milhares de vistos do Via Verde, que saem em apenas 20 dias. E nada mais é do que um visto onde a empresa te contrata, te emite contrato de trabalho, ela dá entrada no seu visto e esse visto sai em apenas 20 dias para você vir aqui residir e morar de forma legal em Portugal. E não para por aí. Tem o Visatec, que é para profissional da área de tecnologia, tem vistos específicos para médicos. Se você é empreendedor, tem visto de empreendedor também. Se você é mais novo, tá pensando em fazer um mestrado, uma licenciatura, um doutorado, ou sei lá, quer fazer um curso profissional. Um curso de profissional, quer fazer um curso aqui de estética, de profissional, um curso profissional, também existe o visto de estudante, tanto o D4 para cursos profissionais, quanto o D5 para cursos superiores. Tem o visto de nômade digital para você que trabalha com a internet, ou trabalha de forma nômade, nem que seja com a internet, seja de outro trabalho, mas seja um trabalho que você consiga fazer à distância. Também tem o visto de nômade digital, ou seja, existem vários tipos de visto. Só que as pessoas querem insistir ainda na ideologia antiga do entrar como turista e se legalizar em Portugal. Sendo que eu já fiz, gente, cansativamente, eu já fiz algumas dezenas de vídeos explicando e falando que não existe mais essa possibilidade. E se existisse, tenha certeza que eu seria a primeira pessoa a estar aqui falando, a estar ensinando, a estar informando. Sabe por quê? Porque se hoje eu tenho mais de 400 mil inscritos aqui no YouTube, coloca aqui na tela, produção, foi porque no passado, há 5 anos atrás, eu fui a primeira a vir aqui na internet e falar sobre o artigo 88, o artigo 89, que eram artigos que permitiam se legalizar em Portugal, mesmo entrando como turista. Eu fui a primeira a vir aqui a trazer isso abertamente, a comunicar, a receber hate, a colocar minha cabeça na guilhotina, a te ensinar e a ajudar pelo menos mais de 200 mil a 300 mil pessoas imigrantes a virem em Portugal utilizar essa modalidade para se legalizar. Então acredite, meu amor, se isso ainda fosse possível, eu seria a primeira a estar afirmando e continuando botando minha cabeça na guilhotina, porque eu já fazia isso. Então era só tacar o barco. O hater já estava acostumado, 5 anos já tomando hater. Só que eu tô sendo sincera contigo, que eu não quero que você se ferre. Então essa possibilidade hoje não é mais viável. Mas os outros vistos que existem, você consegue solicitar. Se você tiver disposição para estudar, entender tudo certinho, você também consegue solicitar sozinho, tá? Você pode pagar um advogado para solicitar. Vou até deixar a indicação aqui, que é da minha advogada, caso você precise, que é a doutora Mariana Medeiros, tá? Vou deixar aqui embaixo o arroba do Instagram dela. Vou deixar como indicação, porque infelizmente nesse momento estamos tendo muito golpes de pessoas que estão contratando serviços de assessoria, que não tem nada de advocacia, que a pessoa nem sequer é advogada, não é inscrita na ordem, não pode exercer a função, e muitos são golpes. Pega seu dinheiro, 2.000, 3.000 euros, 1.500 euros e simplesmente some. Você não tem como recorrer porque você tá no Brasil e a pessoa tá cá em Portugal, não tem o que fazer. Então é literalmente perder dinheiro. Então, caso você queira indicação aí, vou deixar aqui a doutora Mariana, mas se você estiver disposto também a estudar, entender, você consegue também aplicar o seu visto sozinho. E basicamente é isso. Sinceramente, eu quero saber a sua opinião sobre as pulseiras eletrônicas. Você acha que realmente essa é uma boa solução? A melhor solução que o governo tem aí de encontrar para conseguir fiscalizar e acompanhar esses imigrantes legais? Ou você achou um pouco extrema? Se você tiver alguma dúvida também pode comentar, que assim que eu ver seu comentário eu respondo na mesma hora, tá? E domingo teremos a última live do Domingão com a Britoque, onde terão vários prêmios. Inclusive, tô aqui, ó, com minha mesinha de premiação, ó. Vários prêmios no próximo domingo e você pode ser um dos 5 premiados. E vai ser no próximo domingo agora, o segundo domingo de fevereiro. Eu não lembro direito o dia, eu vou botar aqui na tela, mas é o segundo domingo de fevereiro, tá? E o link já tá disponível aqui no canal. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e eu espero te ver no próximo vídeo.